Fala galera, beleza? Inscreva-se no canal, aciona o sininho e ajuda assim o canal a crescer. Quinta-feira, dia 30, faltando agora 9 dias para o confronto, decisão de 6 pontos, jogo que pode valer a classificação do Botafogo contra o Santa Cruz. Será sábado, dia 8, às 5 horas da tarde, no estádio Almeidão. Tá se esperando aí a quase mais de 20 mil pessoas, na verdade, né? Mais de 20 mil pessoas para esse confronto contra o Santa Cruz. Mas e também o Felipe Félix, né, fez um desafio à torcida, e é sobre isso que a gente vai falar aqui. Fez um desafio à torcida, que se a torcida até amanhã, sexta-feira, comprar aí 3 mil ingressos, né, garantir 3 mil ingressos, ou 3 mil sócios, chegar a 3 mil sócios, ele vai anunciar um grande reforço. Provavelmente vai ser o Paulo Sérgio ou o Diego Tavares, né? Alguém que já está contratado. Logo após essa notícia, ele também fez uma revelação meio preocupante, que ele disse que o Botafogo tinha se desfeito de 4 jogadores, né? Ou seja, 4 jogadores tinham saído do Botafogo e 4 tinham entrado, e por isso o elenco estava fechado. Ou seja, Lucas Cândido, Léo Pereira, né? Que é o lateral que chegou, Diego Tavares e Paulo Sérgio, fechando aí os 4 reforços. E que, portanto, o Botafogo também tem que respeitar o orçamento, isso e aquilo, dinheiro, né? Mas não é hora para isso, né? 4 reforços não são suficientes para um clube que quer subir para a Série B nesse momento. O Botafogo precisa apostar, e o Felipe Félix é que precisa também apostar e abrir o cofre. É hora de ser agressivo e não ser conservador. Nada disso de elenco fechado, porque o Botafogo não tá jogando bem, o Botafogo tá tendo resultado. Isso é bom, a torcida fica no oba-oba, né? Mas sendo friamente analítico, fazendo uma análise fria, o Botafogo não tá jogando bem. Contra o Caxias, por exemplo, a gente ganhou no Bambo, né? Ganhamos no Bambo, com 3 minutos a gente achou 2 gols. Ótimo, mas se a gente joga do jeito que a gente jogou contra o Caxias, no quadrangular final a gente não vence ninguém, não vence. E no quadrangular vai ser pedreiro, os homens entram com sangue nos olhos. Quantas vezes a gente já foi pro quadrangular final e se lascou? Então, nesse momento, é ser agressivo. E tem como o Botafogo, por exemplo, sendo agressivo, fazendo essa aposta e subir de divisão, pagar todos os débitos que fizer esse ano. Porque a cota televisiva, a cota da CBF para participar de uma Série C, como a gente tá jogando, é 1,5 milhões de reais, né? Botafogo aí venceu mais ou menos 1,5 milhões de reais. Se passar de fase, ganha um pouquinho a mais, mas nesse momento tem 1,5 milhões de reais. Subindo para a Série B, já se torna 15 milhões de reais. Ou seja, dá para pagar os débitos, qualquer débito que fizer esse ano. E o problema de dinheiro não falta, né? Mas, como o homem quer ser correto, seguir todo o fluxo certinho, então dá para fazer agressivar subindo. A gente já com 15 milhões de orçamento, 10 vezes a mais do que é hoje, dá para quitar qualquer dívida, né? E mais do que isso, fizer como o Remo, subindo da B e depois subindo para A no ano seguinte, de 15 milhões a gente sai para 150 milhões de orçamento só da televisão, só de transmissão, 150 milhões de participação também. Ou seja, lava a burra, né? Lava a burra apostando. Agora, se mantendo na Série A, na Série C, na verdade, se mantendo na Série C, vai se manter também com 1,5 milhões de orçamento, ao invés de 15 milhões da Série B. Então, tem que ser agressivo, e a gente precisa mais do que 4 reforços, né? Fora esse reforço, a gente precisa, por exemplo, de um lateral esquerdo, no lugar de Bull, para ser reserva ou para disputar a vaga com o PK, porque não dá pra gente contar com o Bull, né? O Bull entrou contra o gol do Caxias. No primeiro lance ele levou um baile do ponta, que o ponta cruzou. A sorte foi que a defesa tirou. No minuto final ele entregou a bola, quase que o jogador do Caxias, na verdade, que não foi ponta não, Caxias, ponta do Caxias, né? No minuto final perdeu um gol que Luiz Daniel foi que salvou. Um homem que não sabe nem correr, né? Quando ele estreou pelo Botafogo no Campeonato Paraibano, de lateral, antes ele tinha jogado de ponta, né? Mas quando ele foi para lateral de verdade, ele não sabia nem correr para trás, correr e olhando, ele parecia um caranguejo, sem correr, sem cacuete nenhum. É uma vergonha, ele fez uns 20 jogos seguidos aí com o Botafogo, um mais patético do que o outro. Não tem como a gente contar com o Bull, né? Tem que ter um lateral esquerdo aí contratado. Outro que também tem que ter é o goleiro, porque Luiz Daniel tá nos salvando dos 19 pontos que a gente fez agora. 16 ele conseguiu assegurar, porque contra o Anápolis ele não teve muito sufoco não, mas contra todos os outros ele fez milagre, né? Todos os outros ele fez verdadeiros milagres para garantir esses 16 pontos do Botafogo. Mas se o homem se machucar, a gente vai contar com quem?
Max Wallace, frangueiro, não tem condição. E o outro é Leandro Link, né? Link, que tá sendo o escalado. A gente vai contar com um goleiro de 21 anos numa reta final de campeonato. E o único jogo que tem com a camisa do Botafogo levou 3 gols do Itabaiana na Copa do Nordeste. Não tem condição, né? Precisamos também de um goleiro, ou seja, de um lateral esquerdo, de um goleiro que seja aí reserva para Luiz Daniel. Na Série D deve ter, desses times que foi eliminado, América, Portuguesa. Tem vários times que foram eliminados aí da Série D jogando bem. Então tem como a gente contratar jogador mais barato, né? Pelo menos para ser reserva ou para disputar da titularidade. Fora esses dois que já aí são 6, né? 6 reforços com os 4 que já tem, mais 2 no lateral esquerdo e um goleiro, mas também precisa de um meia. De um centroavante não precisa que Paulo Sérgio, embora possa ser uma bomba, né? Porque ele vem aí de 2 meses de lesão, a gente não sabe como o homem tá. 2 meses que ele tá se recuperando de uma lesão na coxa, ele pode voltar bem, mas também pode se machucar de novo e deixar a gente na mão. Mas com Dourado, Paulo Sérgio e Rodolfo, dá para ir os 3 alternar aí de centroavante, qualquer coisa que aconteça. Mas a gente precisa de um reserva para Nenê, né? Porque não dá para contar com Giovani, por exemplo, nem com Tota. O Tota é melhor do que o Giovani, mas o homem dificilmente é relacionado. Também vive fora de jogo por questões mirabolantes também, é uma coisa inacreditável. E o Giovani, a gente não pode depender de Giovani, né? Porque Giovani sempre que foi titular, nunca fez nada pelo Botafogo, nunca resolveu um jogo. O único gol que ele fez 2 gols nos últimos jogos, né? O gol que ele fez foi contra o Brusque, quando ele entrou no segundo tempo. Tota deu um passo para ele, ele fez o gol. E o outro foi contra o Paysandu, que ele começou o jogo, o Botafogo até fez 2-0, mas depois levou 4, né? Acabou 4-2, ou seja, sempre que Giovani iniciou a partida, o Botafogo se lascou, o Botafogo perdeu, não tem como a gente contar com o Giovani se Nenê acontecer alguma coisa com o Nenê. Deus queira que não aconteça, né? Mas pode ser suspenso, por exemplo, pode ter um problema e afaste ele da partida, um problema particular, pessoal, e a gente não pode ficar contando numa reta final com o Giovani, é a mesma coisa que a gente contava ano passado com Camilo, né? Não vai resolver o jogo como o Nenê resolve. Então dá também para contratar um 10 aí que jogava no América, na Portuguesa, nesses times aí da Série D. Se não for possível contratar um da Série B, contrata um dos destaques aí da Série D, né? Tem jogador demais aí para ser contratado. Então, no mínimo 7 jogadores, né? Os 4 que já tem, um goleiro, um lateral esquerdo e um meia para ser reserva de Nenê, a tentar para brigar, pelo menos, por exemplo, por vaga com Giovani e Tota, porque o outro que tem é Gustavo do Serra Branco, um homem que em todas as partidas que entrou sempre entregou um péssimo futebol, né? Péssimo futebol. Se quer um jogo, o Bu tem mais jogo bom do que o Gustavo do Serra Branca. É uma coisa inacreditável o Gustavo do Serra Branca. Ele só entra para atrapalhar a partida, né, galera? Então a gente precisa aí de no mínimo 7 jogadores, de reforço, e dá para fazer, né? Dá, como eu disse, apostar, porque ninguém aguenta mais ir pro quadrangular final e fracassar. E a gente só não vai fracassar no quadrangular final se a gente tiver jogadores decisivos, tanto no time titular como no time reserva, e verdadeiramente resolva, né, galera? Então, só para isso tem que abrir o cofre, né? Tem que apostar, abrir o cofre. E como eu disse, subindo, a cota sai de 1,5 milhões para 15 milhões. É outro patamar. E fazendo o que o Remo fez e o Vitória fez, sai de 1,5 milhão para 15 e depois para 150 milhões de reais. Uma fortuna, né, galera? Uma fortuna. Então, tem que apostar, né? Temos que apostar. Não podemos aí ficar feliz porque a gente tá 7 jogos sem vencer, mas desses 7 jogos sem ganhar, sem perder, né? Sem perder, 7 jogos sem perder, mas a gente não pode se acomodar, né? Porque é praticamente o mesmo time que ficou 6 jogos sem ganhar, esse time que tá 7 jogos sem perder. E continue assim, mas a gente precisa de reforço para quando chegar nos jogos decisivos, a gente ter peças para desequilibrar a partida. Por exemplo, muita gente criticou a contratação de Nenê, né? E tá aí Nenê, campeão paraibano, sendo a peça fundamental no Botafogo. Então a gente precisa de jogadores assim. Claro que no mesmo nível não vai ter como, porque o homem é muito caro, mas que chegue um pouco próximo, né? Que tenha pelo menos qualidade para decidir uma partida e não que chute do meio de campo como Thalisson faz. A bola não chega nem na direção do gol, como o próprio Giovani, né? Chutou contra o Caxias, a bola nem na direção do gol foi.
não tem como, né, galera? Depender desses jogadores, temos que contratar. Então, Felipe Félix tem que abrir o bolso. Para que ele sempre vai falar, o grupo tá fechado, para fazer a média com o elenco. Mas a realidade é outra, né, galera? Na hora do vamos ver, só o jogador cascudo vai resolver e a gente já bateu na trave muitos e muitos anos. Esse ano não dá. E se Deus quiser, a gente vai conseguir essas contratações aí. E o Felipe Félix vai apostar pra gente subir e ter mais dinheiro, né? Porque, como eu disse, eu mostrei os números, né? Mostrei os números subindo. É muito mais dinheiro, fora os patrocínios de fora, né? Que também a marca do Botafogo vai crescer para a Série B. Fora os patrocínios que vêm de fora, ou seja, é uma mina de ouro subir, né? Permanecer na Série C, vai permanecer com 1,5 milhões de cota, não tem condição, né, galera? Mas deixa a opinião de vocês, se vocês realmente acham que esse elenco é suficiente, ou se vocês, como eu, tem que ter pelo menos uns 7 reforços junto com esses 4 que já chegou, mais 3, né? Nas 3 posições que eu falei. Ou se vocês acham que precisa de outras posições, de reforços em outras posições. Deixa a opinião de vocês aí. Fiquem com Deus. Fui.